Começou. Bom, então esse autor vai tratar sobre essa pergunta, né? O que é técnica? E aí, ele é um autor argentino e a profissão dele, ele é jornalista, e a filosofia dele, essa resposta que ele vai dar para o que é técnica, vai tentar envolver, então, a história humana, né? Se as definições anteriores, né, a filosofia anterior, a ciência anterior, ela tinha uma visão idealista daquilo que ela faz, no sentido de que você tem uma causa, então, vamos pensar assim, o que é que produz o conhecimento, né? Como é que se chega à verdade? A filosofia idealista, a ciência idealista, ela respondia a isso dizendo que havia uma essência, né? Uma essência da razão. Então havia uma lógica imutável dentro do homem que sempre levava ele a encontrar a verdade, né? E esse autor vai ser um dos filósofos que vai criticar um pouco isso, no sentido de que ele vai argumentar que a verdade ela não é algo que já está pronto dentro do homem, mas que é uma verdade técnica, né? E aí, por isso o conceito de técnica atrelado à ideia de historicidade, né? Historicidade no sentido de que não é uma essência, não é algo imutável que leva à verdade, que traz a verdade, mas é sempre um movimento, uma transformação constante dentro do homem que permite ele produzir essa verdade, né? E aí ele vai explicar isso no texto. Então eu gostaria que alguém iniciasse a leitura aí do texto e a gente vai lendo por parágrafos. Alguém poderia fazer esse favor para a gente? Professora, posso ler? Fabiola começa? Pode ser, é o primeiro parágrafo, né? Isso. Tá. Primeira escramorça com o tema. Um dos temas que nos próximos anos será debatido com maior brio é o do sentido, vantagens, danos e limites da técnica. Sempre considerei que a missão do escritor é prever com ampla antecipação o que será problema, anos mais tarde, para os seus leitores e proporcionar-lhes a tempo. Isto é, antes que o debate surja, ideias claras sobre a questão, de modo que entrem no fragor da contenta com o ânimo sereno de quem, em princípio, já tem a resolvida. Essa frase ali é para ler também ou posso pular? Você que sabe, se você quiser tentar ler. Eu vou pular então. Tá. Dizia Malebranche, voltando às costas da literatura. Há muito tempo, dando-se ou não conta disso, o homem ocidental não espera nada da literatura e volta a sentir fome e sede de ideias claras e distintas sobre as coisas importantes. Então, qual a ideia que ele está dando aí? Ele está falando basicamente que ele quer apresentar uma coisa que está surgindo no mundo, que é, né, ele falou aí, esses problemas relacionados à técnica, né, os limites, os danos, as vantagens, e ele quer falar sobre isso antes que isso se torne um problema grave. De certa forma, isso é visionário, né, porque, como eu disse, ele escreveu isso nos anos 30. E aí a gente sabe que realmente os danos, os limites da técnica vão se tornar um problemão assim para a humanidade nos anos 50, né? Com o exemplo do Felipe aí, a bomba nuclear, por exemplo, que poderia destruir todo o planeta, né? Então ele está dizendo que a filosofia vai servir para isso, então, para refletir sobre um problema que ainda não está acontecendo, mas já está na iminência de acontecer. E aí ele vai fornecer algumas informações e algumas respostas para que quando esse problema chegue, as pessoas já estejam preparadas para lidar com ele. Então, quem pode continuar? Assim sendo. Eu continuo. Por favor. Assim sendo, agora me atrevo a remeter lá na Sion as notas, nada literárias, de um curso universitário dado há 2 anos, em que se procurava responder a esta pergunta: que é técnica? É um fenômeno em que aparecem unidas das
duas coisas bem distintas. Uma, o fato Você pulou de uma que o partinha. homem... Ah, tá, desculpa. Que é técnica. Intentemos um primeiro ataque, ainda tosco e de longe, a essa interrogação. Acontece que, quando chega o inverno, o homem sente frio. Este sentir frio, o homem, é um fenômeno em que aparecem unidas duas coisas bem distintas. Uma, o fato de que o homem encontra em torno de si essa realidade chamada frio. Outra, que essa realidade lhe agride, que se apresenta diante dele com um caráter negativo. O que quer dizer aqui negativo? Alguma coisa bem clara. Tomemos o caso extremo. O frio é tal que o homem se sente que morre. Isto é, sente que o frio o mata, o aniquila, o nega. Pois bem, o homem não quer morrer. Ao contrário, normalmente anela sobreviver. Estamos tão habituados a experimentar nos demais e em nós esse desejo de viver, de afirmar-nos diante de toda circunstância negativa, que nos custa um pouco tomar consciência do estranho que é, e nos parece absurda ou talvez ingênua a pergunta: por que o homem prefere viver a deixar de ser? E, contudo, trata-se de uma das perguntas mais justificadas e discretas que possamos fazer-nos. Nestes casos, costuma-se falar em instinto de conservação, mas acontece que, primeiro, que a ideia de instinto é em si mesma bastante obscura e nada esclarecedora. Segundo, que, ainda que fosse clara a ideia, é coisa notória que no homem os instintos estão quase apagados, pois o homem não vive, em definitivo, de seus instintos, já que se governa mediante outras faculdades, como a reflexão e a vontade, que reatuam sobre os instintos. A prova disso é que alguns homens preferem morrer a viver, e seja lá por que motivo, anulam em si esse suposto instinto de conservação. Então, não sei se vocês já ouviram discussões sobre suicídio no mundo animal, mas até agora, assim, a gente tem uma concepção, né, de que os animais, eles são incapazes de cometer suicídio, né? Essa é uma propriedade, né, só do homem. Então, embora se os animais, né, são incapazes de cometer suicídio, e são incapazes porque você tem como o grande princípio da vida um grande instinto de conservação, né, e esse instinto de conservação, ele é muito real também para o homem. Vocês podem, eu posso apresentar um exemplo desse instinto de conservação, quando acontece um acidente de carro também, não sei se vocês, de carro ou de automóvel, né? O sujeito, na hora que o automóvel ele vai bater, o sujeito tende a tirar o lado dele. E é uma atitude inconsciente, né? Às vezes ele está com uma pessoa muito querida do lado, no banco do passageiro, e aí ele tira a batida, o lugar que vai bater, da pessoa dele e acaba colocando a batida toda no passageiro, que é uma pessoa que ele gosta. Isso acontece em frações de segundos, né? Ou seja, não é uma atitude que a pessoa chega a pensar, porque o período de tempo que isso ocorre é muito curto, são milésimos. E isso é um exemplo do instinto de conservação que vocês podem pensar aí com vocês milhares de outros exemplos, né? De como a gente procura conservar a nossa existência, procura sobreviver, né? E aí o que ele está colocando? Ele está colocando que esse instinto de conservação, embora seja um aspecto marcante da vida, ele não é um aspecto marcante necessariamente para o homem, porque o homem, ele está, de alguma forma, que ele vai explicar, né? E aí essa forma tem a ver com o que ele vai definir ou responder como que é a técnica. O homem não está preso aos seus instintos, ele não está governado pelos seus instintos. E uma das provas disso, de que ele não está governado pelos seus instintos, é que ele pode negar essa vontade de sobrevivência, esse instinto de conservação. Ele pode cometer suicídio, ele pode fazer greve de fome, ele pode
Eu ia trazer um videozinho, depois eu achei que talvez não caberia, porque o vídeo é muito forte. Mas é o vídeo de um monge tailandês que durante a ocupação colonialista francesa na Tailândia, ele, como forma de protesto, sentou no meio da rua, né, com os amigos dele, com um grupo de outros monges, e ele tacou fogo nele mesmo, né? Ele estava meditando, ele sentado meditando. Tem esse vídeo, quem tiver mais de estômago pode dar uma olhada. E aí ele pega a gasolina do carro e joga em cima dele e taca fogo, e ele fica lá meditando, ele não dá um grito, ele nem movimenta o corpo direito. Então, esse é o argumento aqui do autor, né, do Ortega. O homem, ele tem uma liberdade em relação a esses instintos. Quem pode continuar? Portanto. Um voluntário aí, por favor. Eu posso. Por favor, Nubia. Tá, pera. Portanto, falha a explicação pelo instinto. Com ele ou sem ele, concluímos sempre que o homem sobrevive porque quer, e isto é o que despertava em nós uma curiosidade talvez impertinente. Porque normalmente quer o homem viver? Porque não lhe é indiferente desaparecer? Que empenho tem em estar no mundo? Pode continuar. Ah, não, já li meu parágrafo. Oxe. Só mais um pouquinho. Vamos agora entrever a resposta. Basta-nos, ao menos por hoje, compartir do fato bruto, que o homem quer viver e por que quer viver, quando o frio ameaça com destruí-lo. O homem sente necessidade de evitar o frio e proporcionar-se calor. O relâmpago da tempestade invernal acende um ponto do bosque. O homem então se aproxima ao fogo benéfico que o acaso lhe proporcionou para esquentar-se. Esquentar-se é um ato pelo qual o homem atende à sua necessidade de evitar o frio, aproveitando sem mais o fogo que encontra pela frente. Digo isto com o sobressalto com que se diz sempre o truísmo, contudo, nos convém, logo os senhores irão ver. Esta humildade inicial que nos identifica com Calino. O importante é que não resulte que, além de dizer truísmos, os dizemos sem entendê-los. Isso seria o cúmulo, um cúmulo que grande frequência praticamos. Anote-se, pois, que esquentar-se é a operação com qual procuramos receber sobre nós um calor que já está aí, que encontramos, e que essa operação se reduz a exercer uma atividade com que o homem se encontra dotado evidentemente, a de poder caminhar e assim aproximar-se ao fogo, que aquece. Outras vezes, o calor não provém de um incêndio, porquanto o homem, transito de frio, se refugia numa caverna que encontra em sua paisagem. Outra necessidade do homem é alimentar-se, e alimentar-se é colher o fruto da árvore e comê-lo, ou então a raiz mastigável, ou ainda animal, que cai sobre sua mão. Outra necessidade é beber e etc. Então, truísmo é algo muito evidente, né? Então, quando a gente vai falar do homem, então as perguntas lá que ele fez no parágrafo anterior, né? Que empenho, por que o homem é tão indiferente em desaparecer, né? Porque o homem é tão diferente da natureza ao ponto de poder negar o seu instinto de conservação, ao ponto de querer viver, né?
sendo que ele pode não viver. E aí, para tentar explicar isso, geralmente a gente diz coisas como a que ele está dizendo. O homem, ele foi lá e ele consegue perceber que o fogo é algo que aquece ele. Ele consegue perceber que se ele entrar dentro da caverna, ele sente menos frio, né? E aí a gente fala dessas coisas, né? Como coisas muito evidentes, como se essa diferença do homem ela já tivesse muito clara para a gente, mas a gente realmente não sabe em que medida isso diferencia o homem, e é isso que ele vai tentar explicar com a questão da técnica, né? Isso que nos identifica com Calino, que seria uma poesia épica, né? Então, épica é isso do herói, né? Então, a gente fala muito, tenta se explicar muito enquanto ser humano, diferente da natureza, remetendo a um certo heroísmo que a gente tem, né? Então, o ser humano seria extremamente diferente, né, da natureza, mas no que consiste essa diferença? E aí, nisso que a gente trata como muito evidente essa resposta, mas a gente realmente não sabe, né? E aí que ele vai tentar discutir no próximo parágrafo. Quem pode continuar aí? Ora, a satisfação. Eu posso continuar. Tá, por favor. Ora, a satisfação destas necessidades costuma impor outra necessidade, a de deslocar-se, caminhar, isto é, suprir as distâncias, e como às vezes importa que esta supressão se faça em bem pouco tempo, necessita o homem suprir tempo, encurtá-lo, ganhá-lo. O inverso acontece quando um inimigo, a fera ou outro homem, põe em perigo sua vida. Necessita fugir, isto é, lograr no menor tempo a maior distância. Seguindo por este modo, chegaríamos, com um pouco de paciência, a definir um sistema de necessidade com o qual o homem se encontra. Esquentar-se, alimentar-se, caminhar, entre outros. São um repertório de atividades que o homem possui, evidentemente com o qual se encontra da mesma forma como se encontra com as necessidades delas decorrentes. Continuar? Professor? Deixa só eu fazer a explicação, aí você continua. Eu vou fazer uma explicação, aí a gente continua, para a gente não se perder. Então, ele está só reafirmando esse caráter truístico, né, com que a gente estabelece essa diferença entre o homem e a natureza. Então, todas essas coisas que foram mencionadas acima, elas nada mais são do que a utilização de coisas que já estão prontas na natureza. E, nesse sentido, elas não diferenciam tanto o homem do animal, né? Porque essas coisas, o fogo, a caverna, elas já estavam prontas na natureza, né? E os animais, eles têm essa capacidade também de utilizar as coisas que já estão prontas na natureza para satisfazer as suas necessidades. Continua aí, Aline. Com ser tudo isso tão óbvio que, repito, encabula um pouco enunciá-lo, convém reparar na significação que aqui tem o termo necessidade, que quer dizer que o esquentar-se, alimentar-se, caminhar são necessidades do homem? Sem dúvida que são elas condições naturalmente necessárias para viver. O homem reconhece essa necessidade material ou objetiva e, porque a reconhece, a sente subjetivamente como necessidade. Mas note-se que esta sua necessidade é puramente condicional. A pedra solta no ar cai necessariamente com necessidade categórica ou incondicional, mas o homem pode perfeitamente não alimentar-se, como agora Mahatma Gandhi. Não é, pois, o alimentar-se necessário por si, é necessário para viver. Terá, pois, tanto de necessidade quanto seja necessário viver, se há de viver. Este viver é, pois, a necessidade originária de que todas as demais são meras consequências.
Ora, já indicamos que o homem vive porque quer. A necessidade de viver não lhe é imposta à força, como lhe é imposto à matéria não poder aniquilar-se. A vida, necessidade das necessidades, é necessária apenas no sentido subjetivo, simplesmente porque o homem decide autocraticamente viver. É a necessidade criada por um ato de vontade, ato cujo sentido e origem prosseguiremos olhando de viés e de que partimos como de um fato bruto. Seja lá por que razão, acontece que o homem costuma ter um grande empenho em sobreviver, em estar no mundo, apesar de ser o único ente conhecido que tem a faculdade ontológica ou metafisicamente tão estranha, tão paradoxal, tão conturbada de poder aniquilar-se e deixar de estar aí no mundo. Bom, então qual é o paradoxo aí, né? O paradoxo é o seguinte: o homem, ele é o único ser que tem a capacidade de vontade, né? Segundo o autor. Que tem essa faculdade da vontade, né? E essa faculdade da vontade permite a ele, por exemplo, decidir se ele quer viver ou não, né? Por outro lado, essa mesma faculdade da vontade que diferencia ele dos instintos naturais, por quê? Porque a vontade, ela não está pré-determinada. Então, você tem, de certa forma, pré-determinado que um animal, ele vai existir de uma certa forma, né? E ele não tem necessariamente uma vontade ali dentro dele que possa mudar esse destino. Ele usa o exemplo aqui da pedra, né, para ser mais drástico ainda. Então, a pedra, ela não tem nenhuma vontade com a qual ela possa alterar o seu destino. O destino dela está dado, né? Você tem uma lei da gravidade aí que você lança a pedra e você diz onde é que ela vai cair. Ela não pode escolher onde é que ela vai cair. O homem pode fazer isso. E aí, nesse poder, nessa vontade que o homem tem, ele pode, inclusive, decidir que ele não quer viver, né? E aí ele usa o exemplo do Gandhi aí, né? E todos os religiosos mais extremos, eles são bons exemplos para essa capacidade do homem de, então, negar qualquer determinação, né? Qualquer determinação do seu instinto, né? Então, a pessoa faz jejum, a pessoa... os monges mais da Idade Média, né? O cara vai para o deserto, o cara fica lá no deserto 1 ano, né? Morando sozinho, se alimentando precariamente, sem tomar banho. Então, ele tem uma capacidade imensa com essa vontade de negar os seus instintos, né? As suas necessidades, isso que a gente chama de necessidades naturais, né? O homem não precisa obedecer a essas necessidades naturais, né? Esse grande impulso da vida, ele chega no paradoxo de que o homem pode se aniquilar, né? E essa E aí percebam como a discussão realmente está ligada com todo esse contexto social, né? Então, a técnica, ela é realmente o exemplo desse paradoxo. Olha o paradoxo da técnica. Ao mesmo tempo que a técnica permite ao homem, né, se liberar de todas as suas necessidades naturais, então, no início da aula, a gente estava discutindo o trabalho e alguém falou do exemplo da questão da manipulação genética, né? Então, a gente chega num ponto da técnica hoje que a gente pode manipular a nossa genética íntima, né? O nosso interior biológico, de forma a alterar a nossa composição natural.
Então, não é só alterar as suas necessidades, não é só alterar a disponibilidade de calor, a disponibilidade de energia, a disponibilidade de alimento, com uma agricultura, né? As necessidades de trânsito, né? De transporte, é alterar, a possibilidade de alterar também o nosso próprio interior orgânico. E, ao mesmo tempo, essa mesma técnica, essa mesma vontade, essa mesma capacidade de transformação, ela tem a possibilidade de aniquilar a vida, né? De destruir a vida, de matar, de... Então, esse é o paradoxo que ele está apontando. Ontologia diz respeito àquilo que é a natureza do ser. Então, essa palavra, pensem, está falando da natureza do ser. Então, qual é a natureza do ser humano? Ele já está dizendo aqui, a natureza do ser humano ela é bastante diferente da natureza de todos os objetos inanimados, né, que não tem nenhuma vontade, nem o instinto de conservação, e ela é também diferente do próprio instinto de conservação natural. Ela tem algo especial aí que tem a ver com a técnica, né? E ontologia e metafísica podem ser usados como sinônimo também. Metafísico é isso, o que está além do físico, né? Então, o que sou eu? Bom, eu sou um corpo biológico, eu sou uma história, né, que é o meu nascimento, o meu desenvolvimento, até a minha morte, mas tem um aspecto metafísico também, no que sou eu, né? E aí, esse aspecto metafísico que ele vai tentar explicar dizendo o que é a técnica. Mas o paradoxo da técnica, o paradoxo da vontade humana é essa, de, ao mesmo tempo, poder suprir essas necessidades naturais de forma artificial, né? E, ao mesmo tempo, aniquilar a sua existência natural. Esse é o paradoxo. Alguém continua? E, pelo visto? Eu posso ler? Por favor. E pelo visto, esse empenho é tão grande que quando o homem não pode satisfazer as necessidades inerentes à sua vida, porque a natureza ao derredor não lhe propicia os meios inexcusáveis, o homem não se resigna. Se por falta de incêndio ou de caverna não pode exercer a atividade ou fazer de esquentar-se, ou por falta de frutos, raízes, animais, há de alimentar-se, o homem põe em movimento uma segunda linha de atividades. Faz fogo, faz um edifício, faz agricultura ou caçada. É o caso que aquele repertório de necessidades e o de atividades que as satisfazem diretamente, aproveitando os meios que estão já aí, quando estão, são comuns ao homem e ao animal. A única coisa da qual não podemos estar certos é se o animal tem o mesmo empenho que o homem em viver. Dir-se-á que é imprudente e até injusta esta dúvida, porque o animal há de ter menos apego à vida do que o homem. O que ocorre é que não tem os dotes intelectuais do homem para defender sua vida. Tudo isto é provavelmente bastante discreto, mas uma consideração um pouco cautelosa, que se atém aos fatos. Encontra-se irrefragavelmente com que o animal, quando não pode exercer a atividade de seu repertório elemental para satisfazer uma necessidade. Por exemplo, quando não há fogo nem caverna, não faz nada mais e se deixa morrer. O homem, ao contrário, dispara um novo tipo de fazer, que consiste em produzir o que não estava aí na natureza, seja porque em absoluto não esteja, seja porque não está quando faz falta. Natureza não significa aqui senão o que rodeia ao homem, a circunstância. Assim, faz fogo quando não há fogo, faz caverna, isto é, um edifício quando não ora existe na paisagem, monta um cavalo ou fabrica um automóvel para suprimir espaço e tempo. Ora, note-se que fazer fogo é um fazer bem diverso de esquentar-se, que cultivar um campo é um fazer bem diverso de alimentar-se, e que fazer um automóvel não é correr. Agora, começa a ver-se por que tivemos que insistir na turística definição de esquentar-se, alimentar-se e deslocar-se. Então, eu quero chamar a atenção para essa frase. A natureza não significa aqui, senão o que rodeia o homem, a circunstância.
Então, lá no início do texto, eu estava dizendo que esse autor, esse filósofo, ele vai trazer uma visão histórica, né, da discussão sobre racionalidade, sobre o que é o conhecimento, o que é a verdade. Então, isso está representado nessa frase aqui. A natureza não significa aqui, senão o que rodeia o homem, a circunstância. Ou seja, a natureza não é nenhuma essência que vai explicar o homem. O homem não pode ser explicado pela existência de qualquer lógica interior na natureza, né? Que seria mais ou menos a visão idealista. Então, na filosofia idealista, e na ciência idealista, você retira a ideia de que existem divindades, né? Então, não tem um Deus que criou a natureza, mas tem uma espécie de divindade que está dentro da própria cabeça do homem, né? E aí é essa divindade que é preciso ser encontrada, né? Para ter acesso à verdade. Essa divindade que está dentro da cabeça do homem vai ser chamada de quê? De razão, de lógica, a matemática, né? Essas coisas que caracterizam a filosofia, a primeira filosofia e a primeira ciência da modernidade. E aí o que ele está dizendo aqui? Tudo isso que está no entorno do homem, os animais, as plantas, as cachoeiras, a água, o mar, tudo isso são circunstâncias, né? Elas não ajudam a descobrir o que é a verdade. Descobrir o que é a verdade, as verdadeiras causas, principalmente se tratando do homem, envolve, então, tratar dessa natureza que o homem cria, né? E aí cria em relação a essas necessidades, né? Os exemplos que ele usou aqui. Quando não tem alimento, o homem tenta criar esse alimento, né? Quando não tem abrigo, o homem cria esse abrigo. Então, a explicação sobre o que é a verdade, sobre o que é o conhecimento, vai ter a ver com essa criação que o homem faz. Não tem a ver com descobrir uma verdade natural que está dentro do homem, dentro da cabeça do homem. Mas tem a ver em descobrir qual é a condição, qual é a substância dessa capacidade de criação do homem, que permite ele, por exemplo, fazer um automóvel. Né? Quem pode continuar? Eu leio aqui. Por favor, filho. Aquecimento, agricultura e fabricação de carros ou automóveis não são, pois, atos em que satisfazemos nossas necessidades, já que, ao contrário, implicam uma supressão daquele repertório primitivo de fazeres em que diretamente procuramos satisfazê-las. Em suma, a esta satisfação e não a outra coisa se encaminha este segundo repertório, mas ei-lo supõe ele uma capacidade que é precisamente o que falta ao animal. Não é tanto inteligência o que lhe falta. Sobre isto falaremos um pouco se houver tempo. Como ser capaz de desprender-se transitoriamente dessas urgências vitais, desgrudar-se delas e ficar disponíveis para ocupar-se em atividades que, por si, não são satisfação de necessidades. O animal, pelo contrário, está sempre e indefectivelmente preso a elas. Sua exigência não é mais que o sistema dessas necessidades elementares que chamamos orgânicas ou biológicas, e o sistema de atos que a satisfazem. O ser do animal coincide com esse duplo sistema, ou, dito em outras palavras, o animal não é mais que isso. Vida, no sentido biológico orgânico da palavra, é isso. E eu pergunto, tem sentido, referindo-se a um tal ser, falar de necessidades? Porque lembra aos senhores que, referindo este conceito de necessidade ao homem, consistia nas condições sine quibus non, com que o homem se encontra para viver,
pois não são sua vida ou, dito ao contrário, sua vida não coincide, pelo menos totalmente, com o perfil de suas necessidades orgânicas. Se coincidisse, como acontece no animal, se seu ser consistisse estritamente em só em comer, beber, esquentar-se, etc., não não as sentiria como necessidades, isto é, como imposições que, de fora, chegaram a seu autêntico ser, com que este não tem outro remédio senão contar, mas que não o constitui. Carece, pois, de bom senso supor que o animal tem necessidades no sentido subjetivo que a este termo corresponde referido ao homem. O animal sente fome, mas como não tem outra coisa que fazer senão sentir fome e tratar de comer, não pode sentir tudo isto como uma necessidade, como alguma coisa com que é preciso contar, que não há outro remédio senão fazer o que lhe é imposto. Ao contrário, se o homem conseguisse não ter essas necessidades e, consequentemente, não ter que ocupar-se em satisfazê-las, ainda lhe restaria muito que fazer, muito âmbito de vida, precisamente as tarefas e a vida que ele considera como o mais seu. Precisamente porque não sente o esquentar-se e o comer como o seu, como aquilo em que a sua verdadeira vida consiste, e de outro lado não tem outro remédio senão aceitá-lo. É pelo que se lhe apresenta como caráter específico, de necessidade, de inevitabilidade. E isto, inesperadamente, nos descobre a constituição estranhíssima do homem. Enquanto todos os demais seres coincidem com suas condições objetivas, com a natureza ou circunstância, o homem não coincide com esta, já que é alguma coisa alheia e distante de suas circunstâncias. Mas, não tendo outro remédio, se quer ser e estar nela, tem que aceitar as condições que esta lhe impõe. Daí que se lhe apresenta como um aspecto negativo, forçado e penoso. Então, para materializar um pouco esse argumento dele, a gente pode pensar na própria história do homem. E aí, fazer uma consideração seguinte. Se o homem tivesse, na sua história, apenas preocupado com a satisfação das suas necessidades, todo mundo humano que a gente conhece hoje, né, a quantidade de objetos, a quantidade de produtos, né, humanos, seria muito menor. A gente produz uma quantidade imensa de coisas que não estão ligadas diretamente com a satisfação das nossas necessidades, ou que, supridas as nossas necessidades, a gente se ocupa em produzir uma coisa ainda mais nova, né? E que tende o quê? A superar totalmente essa necessidade. E aí esse é o aspecto final aqui que ele está colocando, né? De como o homem, ele tende a ver essas condições naturais, essa natureza, como um aspecto negativo dele, né? Então, se tem um animal que é que me usa como presa, né? Se tem um animal que é capaz de me caçar, o homem tende a fazer o quê? Ele tende a ver isso como um aspecto negativo da própria existência dele. Ele não aceita essa condição. Então, vamos lá. Na natureza, os animais, né, a vida orgânica, como ele tá mencionando, ela reconhece essas necessidades, essas circunstâncias da natureza, o predador, né, e ela aceita isso, né, a lebre, ela aceita que tem um animal
que vai caçar ela, né? E ela sobrevive, tem a sua existência baseado nessa circunstância natural. De certa forma, ela está presa a essa circunstância natural. O homem, o que ele vai fazer? Ele vai ver a existência de qualquer coisa que impeça as suas vontades como algo que é negativo dele mesmo. Então, eu só posso existir no momento em que eu destruir ou que eu transformar o animal que é capaz de fazer a minha predação, né? Que vai me caçar. Eu só consigo me realizar enquanto humano, né? E aí pensa na situação do indivíduo mesmo, do sujeito humano, que estabelece como projeto de vida, como projeto de existência, como eu posso dizer, aniquilar essas situações da natureza circunstancial. Então, vamos lá, outra condição circunstancial da natureza para o homem. O homem, ele está preso ao chão, né? Organicamente, ele está preso ao chão. Só que ele vê essa condição natural, essa circunstância natural de estar preso ao chão como algo negativo da própria existência dele. Então, desde a antiguidade, toda a mitologia, né, envolvendo homens com capacidade de voar, criação de asas, né, capacidades mágicas que dariam a possibilidade do homem voar, e aí a concepção de realização humana envolvida nessa superação do aspecto circunstancial da natureza, né? Então, quando eu supero essa condição circunstancial da natureza, eu me realizo enquanto homem. Ora, toda a sociedade humana, então, não é um reflexo disso, né? Dessa condição humana que quer se realizar contra as circunstâncias naturezas, contra todas aquelas necessidades que tendem a prender o homem dentro das circunstâncias naturais. Ele não pode voar, ele está circunscrito, né, com as suas pernas, com o limite da força das suas pernas, com o limite da energia do seu corpo, né, mas ele vai se definir como alguém que tem que romper com isso, né? Eu só vou me tornar homem depois que eu voar, depois que eu conseguir percorrer vários quilômetros em alguns minutos, né? É aí que eu me torno homem, é quando eu crio o carro, quando eu crio o avião, né? Então, esse é o aspecto que ele está diferenciando. Então, ele diferenciou lá em cima a vida de tudo aquilo que não é vivo, né? Então, a vida, ela é caracterizada por essas necessidades e por essa interação entre o ser, né? O ser, a ontologia, o orgânico e as circunstâncias naturais. E você tem nos animais, você tem uma íntima relação entre isso, de forma que a lebre, ela é um animal que está numa cadeia alimentar, ela está presa a essa cadeia alimentar, ela está presa às limitações do seu corpo biológico, às suas necessidades biológicas. Se um animal tem aqueles vídeos de brigas de animais, né? Aí dois machos vão lá e entram numa briga. E aí há dois cervos, né? E eles, o chifre deles engastalha lá um no outro. Eles brigando, grudam um chifre no outro. Os dois morrem, tá ligado? Os dois morrem porque eles estão presos a essas condições naturais. Um homem, ele não pensaria só em como vencer essa guerra e não morrer. Ele pensaria também em como não precisar mais entrar nessa guerra, como superar essa condição de ter que participar de uma guerra. Então, esse seria... E aí, vamos sempre lembrar do problema. É a técnica que vai explicar essa condição estranhíssima aí do homem, então. Vamos ler um último parágrafo.
porque acho que 2 horas de aula vai ser muito pesado, né? Vamos ler mais um parágrafo e fazer mais algumas considerações finais. Quem pode? Eu posso ler, se quiser. Você já leu, né, Pedrina? Não, li não. Não? Então lê, por favor. Por outro lado, isso esclarece um pouco que o homem possa desentender-se provisoriamente dessas necessidades, as suspenda ou contenha, e distanciando delas, possa trasladar-se para outras ocupações que não são sua imediata satisfação. O animal não pode retirar-se de seu repertório de atos naturais da natureza, porque senão ela e não teria, ao distanciar-se dela, onde meter-se. Mas o homem, pelo visto, não é a sua circunstância, já que está somente submerso nela e pode em alguns momentos sair dela e pôr-se em si, recolher-se, mersar-se, e só consegue ocupar-se em coisas que não são direta e imediatamente atender aos imperativos ou necessidades de sua circunstância. Nestes momentos extra ou sobrenaturais de ensimesmamento e retração em si, inventa, executa esse segundo repertório de ato. Faz fogo, faz casa, cultiva o campo e monta o automóvel. Continua mais um pouquinho até o... mais dois parágrafos. Tá. Notemos que todos estes atos têm uma estrutura comum. Todos eles pressupõem e levam em si a invenção de um procedimento que nos permite, dentro de certos limites, obter com segurança, a nosso ver, e conveniências, o que não existe na natureza, mas que necessitamos. Não importa, pois, que na circunstância aqui e agora não haja fogo. Fazemo-lo, isto é, executarmos aqui e agora um certo esquema de atos que previamente havíamos inventado de uma vez para sempre. Este procedimento consiste, aimude, na criação de um objeto cujo simples funcionamento nos proporciona isso que carecemos, o instrumento ou aparelho. Tais são os 2 palitos e a isca com que o homem primitivo faz fogo, ou a casa que levanta e o separa do extremo fio ambiente. É para continuar? Só mais um parágrafo. De onde resulta que estes atos modificam ou reformam a circunstância ou natureza, conseguindo que nela haja o que não há, seja que não existe aqui e agora, quando se necessita, seja que em absoluto não existe. Pois bem, estes são os atos técnicos específicos do homem. O conjunto deles é a técnica, que podemos desde logo definir como a reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação de suas necessidades. Estas, vimos, eram imposições da natureza ao homem. O homem responde impondo, por sua vez, uma mudança à natureza. É, pois, a técnica, a reação enérgica contra a natureza, ou circunstância que leva a criar entre esta e o homem uma nova natureza posta sobre aquela, uma sobrenatureza. Anota-se, portanto, a técnica não é que o homem faz para satisfazer suas necessidades. Esta expressão é equívoca e valeria também para o repertório biológico dos atos animais. A técnica é a reforma da natureza, dessa natureza que nos faz necessitados e indigentes. Reforma em sentido tal que as necessidades ficam, a ser possível, anuladas por deixar de ser problema
sua satisfação. Se sempre que sentirmos frio, a natureza automaticamente pusesse à nossa disposição fogo, é evidente que não sentiríamos a necessidade de nos esquentarmos, como normalmente não sentimos a necessidade de respirar, já que simplesmente respiramos sem sermos isso problema algum. Pois isso faz a técnica precisamente isso, pôr-nos o calor junto à sensação de frio e anular praticamente esta enquanto necessidade, indigência, negação, problema e angústia. Obrigado. Então, aqui ele deu uma resposta ao problema, né? Uma resposta, pelo menos, parcial. Se ele perguntou lá o que é a técnica, ele respondeu aqui que a técnica é a reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação das suas necessidades. Agora, essa possibilidade de que o homem possa reformar a natureza, ela tem tem um problema filosófico aí que está definido nessa ideia de sobrenatureza, que a gente poderia chamar de sobrenatural também. Então, vamos lá, vamos usar a ideia de sobrenatural para pensar as reformas técnicas que o homem faz na natureza, né? Por que é sobrenatural? É sobrenatural porque está fora da natureza, é capaz de criar aspectos que não existiam no mundo natural e que talvez não viessem a existir no mundo natural, né? Em todo o restante do mundo natural que circunstancia o homem. Então, fora do homem, essas coisas técnicas que são criadas, elas nunca viriam a ser criadas, e por isso elas têm um aspecto sobrenatural, um aspecto de sobrenatureza. Quero chamar a atenção também para o que ele chama de... deixa eu achar aqui. Ele fala de respostas, né? Do homem como resposta. O homem responde. Quero chamar a atenção para essa ideia dele aqui, ó. O homem responde. Então, o que é, né? É, de novo, aquela discussão do início lá. É a terceira vez que eu estou marcando esse aspecto. Nas concepções antigas, né, na concepção da primeira filosofia, na concepção da primeira ciência, né, a ciência da primeira modernidade no século XV, no século XVIII, você tem a ideia de que a verdade, a explicação, a verdadeira explicação para as coisas, ela já está pronta, né? O homem pode se enganar por um tempo, mas com o exercício da filosofia, com o exercício da ciência, ele reencontra essa verdade. Ele reencontra essa verdade que estava lá dentro dele, ou estava dentro da natureza, ou estava escondido em um artefato secreto, nenhuma prova que ninguém conhecia, tá ligado? Então, bastava descobrir essa prova, esse objeto, essa ferramenta mágica, que toda a verdade, então, era descoberta. Essa é uma visão idealista, é uma visão idealista da ciência, da verdade e da filosofia. E a novidade aqui, que é uma novidade própria desse momento aí do homem, né? Então, os anos 30, 1930, o período entre as guerras, é um momento de grande ascensão técnica, né? E de uma técnica com poderes que vão trazer reflexões ontológicas, epistemológicas, né? São alguns aparelhos que trazem uma crise, uma situação crítica para a reflexão do homem, no sentido de que o que é esse homem que, por exemplo, é capaz de descobrir o interior mais íntimo da matéria, né? Então, a microfísica, e que é capaz de mobilizar, de criar, de operar, tal como ele opera um palitinho para fazer fogo, ele é capaz de operar uma grande quantidade de energia,
uma quantidade de energia tão grande que é capaz de explodir o planeta. Então, não é pouca coisa o que está acontecendo nos anos 30, né? O surgimento da possibilidade de uma bomba nuclear não é pouca coisa, não é a mesma coisa que, ou, né, segundo o autor aqui, tem a ver, mas não é a mesma coisa que rodar um palitinho para fazer fogo, né? A possibilidade de explodir o planeta não é a mesma coisa, não é tão impactante quanto fazer uma fogueira, né? Tem um impacto muito maior, e esse impacto maior dessas novas técnicas é que estão levando esses autores aqui, como esse, a pensar, então, o que é essa técnica que o homem está construindo, né? E aí esse autor, ele está pensando essa técnica, não em termos de uma razão, de uma lógica que já existe pronta dentro da cabeça do homem. Ele está pensando isso como um diálogo entre quem, né? Então, o que é um diálogo? O diálogo é quando eu falo e tem uma pessoa que escuta, né? Essa pessoa escuta o que eu estou falando e elabora uma resposta. E aí você vai tendo esse trânsito, né? Esse tráfego de proposições, de frases, né? E contendo verdade, informação, e esse tráfego, esse trânsito é o que a gente chama de diálogo. O que o autor está dizendo é que existe um diálogo, então, entre o homem e a natureza. A natureza, ela pergunta para o homem sobre as suas necessidades. Então, ela faz o homem sentir frio, ela faz o homem sentir calor, ela faz o homem sentir cansaço, sentir fome. E aí, como que o homem responde a isso, né? Ele responde criando uma sobrenatureza, criando uma natureza sobrenatural, que seria a técnica, né? Uma outra definição complementar também para a técnica, além de ser o que é a técnica, né? Que é a pergunta do texto. É a reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação das suas necessidades. Ela pode ser entendida também como um esquema de atos, né? Então, o que é uma técnica? A técnica é um esquema de atos, né? Como eu atinjo um determinado objetivo? Como eu obtenho fogo? Então, você pega um graveto seco e pega um monte de palha seca e você vai friccionar esse graveto contra essa palha durante 5 horas. Depois de 5 horas, esse material vai sofrer tanta fricção que ele vai esquentar e vai pegar fogo. Então, você tem um conjunto de atos que você tem que seguir aí para obter um determinado resultado. Um avião e um carro funcionam da mesma forma. É um conjunto de atos lá. Você põe combustão no combustível, na gasolina, no álcool. Essa combustão gera uma explosão que movimenta um pistão. Esse pistão é vinculado a uma roldana, que é vinculada a uma outra coisa, que gera o resultado final, que é o carro andando, né? Então, o que é a técnica? É um conjunto de atos, né? Uma definição curta, uma definição simples. Mas se eu quero mas o que é a técnica em termos de ontologia, de metafísica, de explicação do que é o ser humano, né? Que é uma questão preocupante para esse filósofo e para esses homens aí dos anos de 1930, quando está surgindo uma bomba nuclear. E aí eles vão dizer, bom, a técnica, então, é essa reforma que o homem está promovendo na natureza, respondendo à natureza, né, as necessidades que a natureza coloca, respondendo com a criação de uma outra natureza, uma sobrenatureza, uma natureza sobrenatural. Bom, então eu acho que vamos parar por aqui. A gente já tem mais de 1 hora. E aí, com base nisso que a gente discutiu, eu vou elaborar lá 2 perguntas para vocês responderem. E aí vão ser perguntas nesse sentido, assim, qual é o problema do texto, qual é a resposta que o autor dá para esse problema. Vão ser perguntas nesse sentido. Alguma dúvida?
Algum comentário? E eu vou deixar gravada a aula, vou disponibilizar lá, avisa quem não acompanhou para assistir. Tá certo? Mais alguma coisa? Então é isso, galera. Valeu. Bom, termina de ler o texto aí mais um pouquinho. Ou ler de novo a parte que a gente já leu para fixar bem e responder as perguntas. Já vou deixar lá as perguntas para serem respondidas. E aí vou dar até o dia 4, mais ou menos, para finalizar. O questionário do primeiro texto está com prazo até o dia 31. E aí essas são as nossas duas avaliações. Tá certo? O senhor vai fazer chamada? Não, porque eu gravei e coloquei aqui a imagem da presença. Então, tá bom. Depois eu pego aqui. Até mais, então. Tchau, tchau.